dando uma boa tarde a todos e todas, saudando os agentes temporários que estão aqui presentes também. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldissera, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 46ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de maio de 2023. Sob a presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudelarc, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 30 de maio do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gérico Soli, Carlos Humberto, Sargento Lima e Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Mateus Cadorim, Bloco Parlamentar Podemos Novo Republicanos, Lunelli, Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB e PSDB, e repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD e PTB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelo deputado Massoco, foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 0074/2019, aposto ao projeto de lei complementar número 29/2018, com a seguinte votação: 30 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Ainda e após ser discutido pelo deputado Marcos Vieira, Gessé Lopes, Massoco e Sargento Lima, foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 582/2020, aposto ao projeto de lei número 364/2020, com a seguinte votação: 22 votos sim, 13 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos deputados Napoleão Bernardes, Volney Weber, Massoco, Gérico Soli e Márcios Machado, Luciane Carminati, Rodrigo Minotto, Pepe Colasso e Sargento Lima, o senhor deputado Massoco apresentou um requerimento na forma verbal pela suspensão da apreciação da mensagem de veto número 0004/2023, aposto ao projeto de lei número 352/2022, o qual obteve o seguinte resultado: 19 votos sim, 15 votos não e nenhuma abstenção, ficando dessa forma sob estrada a matéria em tela. Na sequência, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei 0053/2023 e ainda foram aprovados os pedidos de informação números 255 a 258/2023, as moções números 891 a 908/2023, bem como o requerimento 2022/2023. De 2023. O senhor presidente ainda deferiu o requerimento de constituição de Frente Parlamentar número 097 e os requerimentos números 2000, 2021, 2023, 2035, 2023
e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações números 562 a 578/2023. Explicações pessoais. Não houve inscritos, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Skudelark, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Gerry Cônsul. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos. Deputado Maurício Skudelark, que preside a nossa sessão desta tarde, deputado Padre Pedro Baldiceira, deputado delegado Egídio, os demais colegas deputados, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas mídias digitais, TV Alesc, aos senhores e senhoras que se fazem presente à nossa sessão. A mobilização é um dos principais pilares da sociedade. Quando nós vemos pessoas, associações e instituições se mobilizando, é muito bonito e importante. Eu me sensibilizo com a causa de vocês. Sejam muito bem-vindos à casa na tarde de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhoras e senhores, aqui nessa tribuna, muitas vezes nós tecemos críticas, sempre construtivas, pela busca de soluções para os problemas que todos os dias recebemos da nossa população e das pessoas às quais representamos. Aproveito este primeiro momento da minha fala para dar uma devolutiva àqueles que me acompanham e também para que possamos depois cobrar os resultados pactuados com o Executivo. Na última sexta-feira nos reunimos no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul, junto com representantes da Câmara de Vereadores, Secretaria da Saúde, coordenadores de CAPS, Coordenadoria Regional de Saúde de Rio do Sul e Gerência de Regulação da Macro-Regional de Saúde de Blumenau, junto aos Centros de Referência em Saúde Mental, para tratar sobre as internações em saúde mental no Alto Vale do Itajaí, situação aqui por mim relatada na semana passada. Ficou deliberado, após ampla discussão, que para solucionar as demandas imediatas das filas de internação, haveria a gradativa absorção dos casos subagudos em espera pelo Hospital Regional Alto Vale na portaria de urgência e emergência, na porta de urgência e emergência. Ainda, a Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul entraria em contato com os centros de saúde em todo o Alto Vale para providenciar a habilitação de novos leitos de saúde mental para receber os pacientes imediatos. Ademais, foi mencionado na reunião sobre novos locais porta aberta em saúde mental para que possam ampliar o número de vagas e, consequentemente, diminuirmos as filas. Seria o Hospital de Presidente Getúlio, que está apto a habilitar novos leitos, entretanto, está aguardando há pelo menos um ano a aprovação da Vigilância Sanitária Estadual, que não dispõe de profissionais habilitados para atender a todas as demandas dos estabelecimentos de saúde em fase de licenciamento sanitário. Outro local no Alto Vale que poderá receber pacientes é o Hospital de Salete, que aguarda a liberação de recursos disponibilizados pelo governo do Estado para a reforma e ampliação dos leitos e que está recebendo toda a atenção do Estado nesse momento. Nesse sentido, ficou conveniado entre este deputado que vos fala e a regional e a macro-regional de saúde o empenho de esforços na criação de novas vagas de internação através de novas estruturas que estão na iminência de serem criadas, mas aguardam algum tipo de liberação por parte do Estado. Aproveito o ensejo para agradecer à Secretaria de Estado de Saúde,
que se dispôs a conhecer de perto a realidade do Alto Vale do Itajaí e para dizer que acompanharemos de perto os resultados pactuados para que possamos ajudar na resolução dos problemas. Um outro tópico que eu quero trazer nesse momento, durante essa semana e a semana passada também, reforçando o meu desejo e anseio por solucionar alguns dos diversos problemas na saúde catarinense, utilizo-me dessa segunda parte da fala para tocar em uma ferida que há muito dificulta os serviços de saúde dos pequenos aos grandes municípios do estado: o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde, SUS. É fato que o SUS é uma das maiores conquistas do nosso país, garantindo acesso universal à saúde e desempenhando um papel fundamental na vida de milhões de brasileiros. Entretanto, agora eu me coloco do outro lado do balcão, sob o prisma dos prestadores de serviços em saúde e sem abrir mão jamais do interesse público. Dito isto, é fato também que a atual tabela do SUS está defasada e não acompanha os custos crescentes dos serviços médicos. Este descompasso tem sobrecarregado hospitais, clínicas e profissionais de saúde em todo o estado de Santa Catarina. Recebi em mãos, em nome de todos os secretários de saúde do Alto Vale do Itajaí, a deliberação 008 de 2023 da Comissão de Intergestores Regional, CIR, da região de saúde do Alto Vale do Itajaí, que solicita a reavaliação e adequação do repasse do teto MAC, média e alta complexidade. Não podemos nos furtar de debater essa questão, visto que os prestadores de serviço, ao perceberem os seus ganhos gritantemente inferiores do que o mercado de trabalho privado, reagem de três formas, a saber, a primeira é, por óbvio, cortar vínculos com o poder público e deixar de disponibilizar as estruturas à população via SUS. A segunda, ainda que de maneira errada, mas não rara, é reduzir custos operacionais, cortar profissionais e equipamentos, reduzindo a qualidade no atendimento via SUS. A terceira e ainda comum saída para os prestadores de serviço que priorizam o atendimento SUS é assumir um problema que não é só seu e manter a qualidade e quantidade de atendimentos, endividando-se gradativamente, como muitas entidades filantrópicas de saúde hoje assim o fazem no nosso estado. Ainda, alguns municípios, na tentativa de não verem interrompidos os serviços de saúde, complementam a remuneração dos prestadores dos serviços com recursos próprios, ainda que muitas vezes não tenham sequer condições de bancar a própria folha de pagamento. Todas essas situações repassam ao cidadão um serviço que imprime a face dura da realidade do SUS no nosso estado. Em muitos municípios, muito mais grave do que em outros. Nós somos ou estamos sujeitos a possíveis erros médicos, infraestrutura inadequada, morosidade, falta de solução e o pior, mortes nas filas. Vejam, senhores, em todos os casos, quem paga a conta sempre é o cidadão. Enquanto isso, o Estado precisa empenhar-se perante a União para rever a tabela do SUS e cumprir sua função pela manutenção da saúde e dignidade da população catarinense. Em contrapartida, empresas, entidades filantrópicas de saúde e até município se quebram ou comprometem os seus caixas por querer oferecer o básico, que é o direito à vida. O reajuste da tabela SUS é uma medida imprescindível para que os profissionais da saúde possam continuar exercendo suas atividades para o poder público, sem que haja desequilíbrio financeiro, sem comprometer a qualidade do atendimento oferecido à população e sem onerar os tão sobrecarregados municípios catarinenses. Portanto, eu conclamo, eu solicito, eu peço auxílio aos meus colegas deputados, ao Estado de Santa Catarina, aos gestores de saúde e à sociedade como um todo a se unirem nessa causa. Vamos propor ao governo de maneira responsável e diligente um reajuste adequado à tabela SUS, de forma a garantir que os recursos destinados à saúde pelo Estado sejam condizentes com a realidade atual.
É urgente que nos mobilizemos para corrigir esta situação e garantir a sustentabilidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS à população do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jerry Consul. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, deputado Marquito. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, aos deputados aqui presentes, também a quem nos acompanha aqui das galerias e quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia Legislativa. Uma boa tarde a todos. Nesse meu tempo aqui, eu quero primeiro fazer uma menção muito especial sobre uma atividade que realizamos hoje aqui no hall da Assembleia Legislativa, um café da agricultura familiar, dos agricultores e agricultoras agroecológicos do estado de Santa Catarina, que foi para a abertura da semana de conscientização sobre a importância da produção orgânica e da produção agroecológica no nosso estado. Queria informar e agradecer muito a presença dos colegas deputados que passaram pelo café, que dialogaram ali com a população, que estiveram presentes durante aquele momento, especialmente aos deputados que passaram por ali, o Altair Silva, também o Sareta, que passou, o Fabiano da Luz, Padre Pedro, o Jerry, que acabou de estar aqui na tribuna, também esteve presente, Tiago Zilli, Lunelli esteve conosco, Matheus Cadorim, o Mauro de Nadal, também o Emerson Stein esteve conosco, e foram estes 11 deputados que estiveram ali representando a Assembleia Legislativa e que marcou um fato muito importante. Em Santa Catarina, nós temos hoje aproximadamente 1.700 famílias que produzem de forma agroecológica ou produção orgânica. É um número significativo? Mas é um número pequeno? Sim. Porém, esse número pequeno são agricultores que muitas vezes nadam contra a correnteza, nadam contra a corrente. Muitas vezes são agricultores, o deputado Maurício, ele assinala sobre isso, são agricultores que tiveram que parar de produzir com veneno, ou tiveram que parar de usar os produtos agrotóxicos, porque tiveram alguma contaminação, tiveram algum fato de doença, e que partiram para a produção agroecológica, mas partiram para essa produção com quase nada de apoio, muitas vezes sem uma assistência técnica adequada, sem um subsídio adequado, sem um recurso, acesso a uma linha de crédito específica, e isso traz uma série de dificuldades. Muitas vezes esse agricultor lá na comunidade dele ainda acaba sendo mal visto pela comunidade, porque ele para de produzir com veneno e começa a produzir de forma agroecológica. Mas quero dizer para vocês que muitos deles permanecem, e muitos deles estão há 30 anos fazendo essa atividade, produzindo alimentos com qualidade e entregando na mesa dos catarinenses e das catarinenses com muita qualidade. Mas é preciso levantar esse dado, essa informação, é preciso falar sobre a importância dessa produção agroecológica, produção orgânica, mas é preciso falar também da necessidade de sensibilizarmos a população sobre a importância desse alimento e desses agricultores, mas também pensarmos em políticas públicas para esses agricultores. Hoje, um agricultor, ele chega para comprar os insumos numa agropecuária, ele não encontra outra alternativa que não seja os agrotóxicos e os insumos químicos sintéticos. Ele não tem uma parte lá de bioinsumos, por exemplo. Então a gente precisa desenvolver essa indústria dos bioinsumos. É uma indústria hoje que cresce exponencialmente no mundo inteiro. E Santa Catarina, pelas diversidades que nós temos, ela precisa desenvolver a sua fábrica, as suas biofábricas, para começar uma transição dos insumos químicos sintéticos para os bioinsumos. Precisamos também pensar em linhas de crédito e financiamento e pensar em políticas diretas. O governo do estado, o seu sistema prisional, sistema de educação, sistema de saúde, compra alimentos diariamente para disponibilizar como
compras institucionais. Por que a gente não pensa em estratégias que o governo compra esse alimento direto da agricultura familiar local? Nós temos mecanismos para isso. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, hoje, já exige que 30% dessa compra seja direta da agricultura familiar. Nós temos outros mecanismos, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E durante a nossa atividade pela manhã, nós tivemos ali também a presença da CONAB, do superintendente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Tivemos representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representantes do Ministério do Desenvolvimento Social, tivemos representantes das cooperativas e associações de agricultores, representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a FETRAF, da FETAESC, representantes do Ministério Público, que estão totalmente inclinados para a gente pensar uma política realmente efetiva de transição para essa agricultura. Uma outra preocupação que nós temos é sobre a sucessão familiar na propriedade. As propriedades, a agricultura familiar está envelhecendo e a próxima geração já não estará mais na propriedade para produzir alimentos. Somado às questões que se agravam com as mudanças climáticas, nós temos aí um cenário futuro para os próximos 30, 40, 50 anos muito preocupantes para a produção de alimentos e para a prática da agricultura familiar no nosso estado. Portanto, a agroecologia e a produção orgânica são estratégias fundamentais para se pensar um plano de longo prazo. Hoje, a Comissão de Produção Orgânica, a CEPORG, que foi uma das organizadoras do evento, colocou como reivindicação principal a questão de termos instrumentos de apoio, subsídio, assistência técnica, fomento e crédito para esse tipo de agricultura. E é possível fazer isso com muita qualidade. Nós podemos ser uma referência. Nós estamos hoje entre os 5 principais produtores de produtos orgânicos e alimentos orgânicos no Brasil. E nós podemos ser mais referência ainda, porque o nosso estado, o nosso povo tem vontade de fazer essa mudança. O que a gente precisa é de condições para que elas aconteçam. A gente precisa imprimir de forma adequada as compras institucionais. A gente precisa imprimir de forma adequada a justiça tributária. Não é justo que um agricultor, para vender um feijão na alimentação escolar, tem que pagar ICMS, enquanto a indústria que produz o veneno não paga ICMS, não paga IPI. A gente precisa ter justiça tributária para pensar também no pequeno agricultor. O pequeno agricultor hoje é penalizado por processar um salame, um queijo na sua propriedade, um doce, uma geleia, por empacotar um arroz, um feijão para vender. Ele paga imposto, tributo. E as grandes corporações que ganham muito dinheiro e muito lucro, como por exemplo as multinacionais donas dos agrotóxicos, não pagam ICMS e IPI, deputado Lunelli, desculpa. Então a gente precisa garantir justiça tributária para garantir que o agricultor familiar permaneça na propriedade e produza alimento de qualidade. Eu quero mais uma vez falar da minha preocupação central desse cenário, que é a forte taxa tributária para o pequeno produtor, para o pequeno agricultor, somado às questões climáticas que cada vez mais vêm com eventos extremos e é o agricultor que paga, porque quando ele perde uma estufa de produção, uma lavoura, ele não consegue ter um crédito que vai pagar aquele prejuízo que ele teve. Infelizmente, nós não temos esse tipo de política. E somado à falta de incentivo à juventude a permanecer e dar manutenção naquela propriedade rural com qualidade de vida. Então, eu faço esse apelo porque eu tenho a certeza absoluta, e nosso objetivo hoje do Café Agroecológico foi de demonstrar que o caminho de uma transição, ela é de longo prazo. Não é de um dia para a noite, não vai ser uma legislatura nossa que vai resolver, mas é pensar uma política de 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de uma forma de transição agroecológica para a agricultura. É possível. Tecnicamente, já foi comprovado que nós temos capacidade e condições de produzir com qualidade e em quantidade de forma agroecológica. Deputado Lunelli, por favor. Prezado deputado Marquito, eu quero lhe parabenizar pelas suas ações e principalmente pelas suas colocações que o senhor faz hoje em relação ao nosso pequeno agricultor, a agricultura familiar.
eu quero lhe parabenizar e dizer de que conte conosco. Nós que viemos lá da roça, da terra, dessas famílias que temos essa identidade. Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns pela sua bandeira, tá? E conte conosco. O nosso grande objetivo é que nós consigamos manter as nossas famílias, os nossos jovens lá no campo, lá na terra, na agricultura, mas nós precisamos dar condições a eles. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, e com certeza esse Estado tem toda a capacidade de ser uma referência global numa política de transição agroecológica. Por fim, quero dizer que a gente protocolou o projeto de lei também que institui a Semana de Produção Orgânica e Agroecologia no Estado de Santa Catarina, para que esse tipo de atividade que a gente fez aqui hoje, ele também possa acontecer em todas as cidades catarinenses. Muito obrigado e que a agroecologia seja a nossa... Obrigado, deputado Marquito. Ainda em breves comunicações, uma concordância do deputado Egídio, que era o próximo, fala agora deputado Volney Weber. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, colegas, a todos que nos acompanham aqui nesta casa de hoje, aos servidores do nosso Estado da Segurança Pública, também sempre bem-vindos a essa casa. Quero aqui agradecer ao deputado Egídio, por ser tão sensível em me oportunizar a fala de forma antecipada, da mesma forma também, saudar a todos que nos acompanham nos canais de comunicação dessa casa. Eu quero aqui falar, no dia de hoje, de forma muito especial, sobre a moção de aplauso que entregarei daqui a pouco, senhor presidente, ali na sala de imprensa, a um grande amigo, a uma pessoa que nos orgulha, que está aqui presente hoje, que é o Amarildo Gomes. Da mesma forma, também já quero saudar a esposa que lhe acompanha, a Daniela. Da mesma forma também, o Dante Klaser, que ele é presidente da Federação Catarinense de Voleibol, e também o seu presidente, Salvador Bononi, que é o vice-presidente da Federação Catarinense de Voleibol. Todos bem-vindos. Como eu tenho falado, Amarildo Gomes, meu grande e querido amigo, e estou aí hoje proporcionando a ele a moção de aplauso, pelos relevantes serviços, senhor presidente, prestados ao voleibol catarinense. Amarildo é uma pessoa dedicada e apaixonada pelo esporte, cujo trabalho incansável tem contribuído para o desenvolvimento e sucesso do voleibol em nosso estado. Natural de Tubarão, desde cedo se destacou no esporte, onde defendeu o município e, posteriormente, o estado em inúmeras competições. Em 1990, Amarildo passou a integrar a seleção adulta de voleibol da minha querida e amada São Ludgero, onde também passou a dar aulas para as crianças, cidade que vive e trabalha até hoje. Em 2005, fundou a Liga Voleibol de Santa Catarina, onde está à frente nas organizações das competições e no ano de 2022 assumiu como coordenador de quadra da maior competição nacional de voleibol, a Superliga, tanto masculina quanto feminina. Amarildo Gomes é uma figura conhecida e respeitada no meio esportivo de nosso estado, e sua atuação no voleibol tem sido marcante ao longo dos anos, como técnico, treinador e mentor. Ele tem ajudado a formar e a lapidar jovens talentos, incentivando-os a alcançar
todo o seu potencial e a se destacarem no cenário esportivo. Seu comprometimento com o esporte vai além das quadras. Amarildo também tem desempenhado um papel fundamental na organização de competições e eventos relacionados ao voleibol em nossa região. Sua dedicação em promover o esporte e oferecer oportunidades aos jovens é verdadeiramente admirável. Além disso, Amarildo tem sido um exemplo de conduta e ética esportiva. Sua postura como líder e formador de atletas tem sido pautada pela integridade, pelo respeito e pelo espírito de equipe. Ele tem demonstrado que, além de buscar excelência no desempenho esportivo, é fundamental cultivar valores e princípios que engrandecem tanto o esporte quanto a sociedade como um todo. É uma grande honra e gratidão que propus essa moção de aplauso ao senhor Amarildo Gomes, grande amigo, que é merecido. Sua paixão pelo esporte, seu empenho em formar atletas e seu compromisso em promover os valores do esporte são dignos de reconhecimento e admiração. Esta moção é a expressão do nosso reconhecimento público a Amarildo, exemplo de dedicação, talento, comprometimento e que continue a inspirar e a transformar vidas por meio do esporte, deixando um legado positivo para as gerações futuras. Parabéns, Amarildo, continue assim, que a população e o nosso povo agradece e aplaude. Muito obrigado, um grande abraço, senhor presidente, e assim convido então o Amarildo, junto com a sua esposa, ao presidente e vice-presidente da Liga, que se encaminhe até a sala de imprensa para receber essa importante moção tão merecida a este jovem e grandioso homem que vem revolucionando o esporte catarinense através das 4 linhas que são nas quadras, principalmente de voleibol. Muito obrigado. Parabéns, deputado Vonei Weber, parabéns ao homenageado e receba a homenagem da Assembleia dos 40 deputados. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado delegado Egídio Ferrari. Nosso colega que tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos acompanha presencialmente, a todos também que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. Hoje, o último dia do mês, eu venho me manifestar sobre o Maio Amarelo. No último ano, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o nosso estado ficou em segundo lugar no ranking de rodovias com mais acidentes no país. A cada 2 horas, uma morte foi registrada em ocorrências por todo o Brasil. Delas, 350 catarinenses tiveram a vida ceifada nos mais de 7.000 acidentes que, quem sabe, poderiam ter sido evitados. Mesmo assim, de acordo com os dados, 2022 foi o melhor número dos últimos 27 anos em Santa Catarina. Isso significa que em anos anteriores, mais de 350 famílias catarinenses choraram a morte de algum familiar. É por isso que hoje me dirijo a vossas excelências para falar sobre um tema de extrema importância: a necessidade de criar movimentos de conscientização como o Maio Amarelo. Entre as infinitas ações que podemos implementar, acredito que seja através da informação, do conhecimento e da iniciativa de educar a população é que conseguiremos, de fato, alertar a sociedade sobre esses altos índices de acidentes e mortes no trânsito, que ainda nos dias atuais nós estamos verificando. Um problema que afeta a todos nós,
motoristas, pedestres, ciclistas ou motociclistas. O triste registro de um alto número de vidas perdidas nas estradas catarinenses não é apenas uma estatística. Representa uma vida interrompida de forma brusca, uma história que não pôde ser vivida plenamente. Devemos lembrar que por trás de cada acidente existem histórias de pessoas que foram tiradas de seus entes queridos de forma abrupta e muito dolorosa. Precisamos disseminar a ideia de que cada um de nós é sim responsável pela segurança, não apenas de si mesmo, mas também dos outros, seja respeitando os limites de velocidade, utilizando cinto de segurança, obedecendo a sinalização, não ingerindo álcool antes de dirigir e evitando o uso do aparelho celular. Cada ação individual realmente faz a diferença. Segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre a sociedade e o poder público. Afinal, quantos acidentes já aconteceram também pela falta de manutenção nas rodovias? Buracos, a falta da sinalização adequada. Quantas pessoas, quantos catarinenses, quantos brasileiros já não perderam as suas vidas por conta de um buraco na via, do furo de um pneu, enfim, que acabou ocasionando um acidente mais grave com a morte dessas pessoas. Por isso, ao encerrarmos este mês, que foi repleto de campanhas especiais por parte do poder público e também de iniciativa privada, em cada cidade, eu gostaria de agradecer e parabenizar a quem se dedicou a criar essas iniciativas para sensibilizar a sociedade sobre a sua participação e importância no trânsito. Aliando ações como estas ao investimento em fiscalização e melhoria nas rodovias, tratando a segurança como uma política pública fundamental, nós poderemos, de fato, preservar nosso bem mais precioso, que é a vida. Obrigado. Obrigado, deputado Egídio. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 10 minutos. Com a palavra, deputado Carlos Humberto, ao tempo que saudamos o ex-deputado Kennedy Nunes, atual presidente do DETRAN. Seja bem-vindo. Senhor presidente, deputado Maurício, nobres deputados, amigos aqui do plenário, da rede social que nos assistem através da TVO. O assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna nessa tarde é o evento ocorrido ontem na Casa da Agronômica, muito importante para o turismo de Santa Catarina, deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Turismo. Santa Catarina é um estado da federação abençoado por Deus. Nós temos aqui 4 estações muito bem definidas, deputado Zilli. Nós temos o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno e nós temos uma primavera. Estações muito bem definidas. Nós temos a região serrana, nós temos os quênios, nós temos as belezas da região do meu amigo Maurício Scudlac, lá do Planalto Norte, do oeste de Santa Catarina. Nós temos um litoral recortado sem igual. Nós temos uma mistura cultural incrível. Nós temos as mais diversas festividades, um calendário diversificado na tradição alemã, na tradição italiana, na tradição açoriana, na tradição austríaca, polaca, do homem do campo, da indústria,
da prestação de serviço. E aquilo que é óbvio, às vezes nos escapa, por tão óbvio que é, deputado Stein, Emerson Stein. Nós, até este momento, até o início deste governo, tratávamos o turismo como uma temporada apenas, a temporada de verão. Quando o governo, a instituição governo, se virava para esse momento, unindo as secretarias de saúde, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Segurança, que se preparava, a Secretaria, quando existia, porque parou de existir, de Turismo, a SOL, Turismo, Cultura e Esporte, e o governo institucionalmente sempre vendeu esse destino, o turismo de verão, de sol e mar, que é muito consolidado em Santa Catarina. E eu entendo um pouquinho disso, porque eu sou nascido e sou oriundo politicamente da capital catarinense do turismo, determinada por lei por esse parlamento, Balneário Camboriú, o principal polo indutor do turismo de sol e mar de Santa Catarina. Mas a obviedade que nos é colocada com essa mistura cultural é que nós temos tudo para explorar o ano todo. Nós somos o único estado da federação que todos os anos neva, deputado Antídio. Todos os anos neva. Nós temos a Serra Catarinense, a vinicultura de altitude, o melhor vinho do Brasil, as mais belas paisagens. E a temporada de inverno, ela não existe. Ela nunca fez parte do nosso calendário. Eu vou repetir, nós somos o único estado que temos neve todos os anos. Nós temos as cidades mais frias do Brasil e as mais quentes. E o turismo agora, ele não será mais tratado, Marquito, como a temporada de verão. O nosso turismo agora será dividido por estações. É a estação do verão, que é a estação quente, e a estação do inverno. O governo, de maneira institucional, na segurança pública, na comunicação, no esporte, na cultura, na Secretaria do Turismo, vai tratar esta estação da mesma maneira que trata a estação do verão. A partir do ano que vem, dos próximos anos, até com um carinho maior, porque a do verão já está muito consolidada. Nós temos que diversificar, espalhar esse turista por Santa Catarina inteiro, para que o agricultor familiar, que faz uma colheita orgânica, em Angelina, por exemplo, possa receber o turista lá também e vender o seu produto. Para que a Serra Catarinense não fique esquecida pelo turista que visita às vezes a grande Florianópolis e não anda uma horinha de carro a mais para ir ali visitar a riqueza que nós temos ali. Para que o norte e o sul, Zile, com a sua história da República, com a sua história rica, diversificada, seja melhor explorada, para que todos nós ganhamos uma parte desse bolo. E esse óbvio agora torna-se realidade, a partir do dia de ontem, deputado Maurício, o lançamento da temporada de inverno, onde todo o governo se mobiliza para vender os mais diversos destinos. E essas atitudes, deputado Antídio, elas vão beneficiar as regiões mais ligadas ao inverno, mas vão beneficiar também as regiões, por exemplo, de Porto Belo, do meu amigo Emerson Stein. Vão beneficiar a Serra
mas vão beneficiar o sul e o norte, vão beneficiar toda Santa Catarina. Por isso, eu não posso deixar de agradecer e parabenizar o meu governador Jorginho Melo pela atitude. Mas em parabenizando o governo, eu preciso lembrar que isso é possível pela atitude e altivez do parlamento, que acreditou e apostou na reforma administrativa, criando novamente, recriando a Secretaria de Turismo. Pura, tratando o turismo como um negócio e não uma assistência, tratando o turismo como um criador de oportunidade, de renda, de emprego. O governador Jorginho Melo trouxe um grande secretário, uma das pessoas que mais entende de turismo em Santa Catarina, o Evandro Neiva. Não tenho dúvida que ele revolucionará mais uma vez o turismo de Santa Catarina. Essa junção governo-parlamento está trazendo novidades para o nosso estado. Estamos todos de parabéns, até porque a reforma foi, se eu não me engano, e me desculpe se eu estiver errado, aprovada por unanimidade pelos nossos pares. Por favor, deputado Emerson. Deputado Carlos Humberto, parabéns pela explanação. Nós tivemos ontem lá também no lançamento desse projeto, um projeto que faz com que nós tenhamos as estações de inverno, de verão, tirando e dividindo as estações de Santa Catarina para o nosso turismo. Então, é importantíssima, parabenizar o governador, parabenizar o secretário de Estado também, Evandro Neiva, pela atitude. Ele já está também planejando aí as festas de outubro, que é um calendário que precisa de um apoio maior para que a gente também realize os eventos, que é o turismo de eventos também para Santa Catarina, e o turismo, que é o PIB, que é quase 14%, como falou o governador, que precisa, sim, de projetos importantes. Então, quero deixar aqui o nosso apoio ao governador. Quando voltamos aí à separação da secretaria, você falou e pediu também aqui à Casa Legislativa que separe a comissão de turismo e meio ambiente. Eu acho que é de fundamental importância que o meio ambiente cuide do meio ambiente, o turismo cuide do turismo, porque nós teremos melhor avanços aí também para a Assembleia Legislativa. Então, parabéns também e conte com o nosso apoio. Muito obrigado. Deputado Marquito, por Então, favor. rapidamente, quero parabenizar também essa iniciativa. O parlamento se encontra nesse compromisso também de garantir a atuação do turismo, que é uma atividade econômica fundamental, mas que ela preserva o meio ambiente, que ela cuida das tradições, da cultura, da qualidade, da identidade do povo catarinense. Então, parabéns mais uma vez, contem sempre com a comissão para a gente atuar conjuntamente. Parabéns, deputado. Presidente, só mais um minutinho para mim. Só reafirmo o meu apelo à mesa diretora. Eu protocolei um pedido. Nós aprovamos aqui a Secretaria de Meio Ambiente e aprovamos a Secretaria de Turismo. Uma inovação importante. O meio ambiente é importantíssimo para o estado de Santa Catarina, importantíssimo. É um tema sem igual, que tem que ser tratado como o prioritário. E o turismo da mesma forma, é muito importante o turismo para Santa Catarina. São temas diversos, que se completam, mas que após a aprovação por essa Casa Parlamentar da criação da Secretaria de Turismo, da Secretaria do Meio Ambiente, é importante, deixo o meu apelo aqui ao senhor presidente, né, à mesa diretora, para que no menor tempo possível a gente faça esse avanço legislativo, para que a gente tenha uma melhor discussão e uma melhor contribuição nesses temas por parte desse parlamento, que já é muito relevante. Vou dar uma boa notícia, eu iria falar após aí, o Vossa Excelência pode usar mais um minuto. Foi aprovado hoje pela Assembleia Legislativa, então, a separação da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Turismo, que, como bem disse Vossa Excelência, em alguns momentos até são conflitantes, porque o turismo, no querer expandir, criar, às vezes o meio ambiente quer analisar alguma situação. Então, hoje, deputado Marquito e deputado Carlos Humberto, foi aprovado pela mesa
a divisão, a separação em comissão de meio ambiente e comissão de turismo. Mais um minuto, deputado. Então, o meu apelo torna-se agradecimento, né? Volto a dizer, num grau de importância, o meio ambiente está anos-luz na frente. O meio ambiente é importantíssimo para Santa Catarina, até porque o nosso turismo se baseia nisso. Mas o turismo é um ramo de atividade importante. Em Santa Catarina é mais do que o dobro do Brasil na participação do PIB. Essa casa já tem dado contribuições importantíssimas nesse tema, mas nós podemos ir além, contribuir ainda mais, e atitudes como essa são importantes. Muito obrigado à mesa diretora por atender o nosso pedido. Parabéns, deputado Carlos Humberto, que teve, então, esse seu projeto aí hoje aprovado pela mesa e deverá, então, ser transformado assim. Encerradas as breves comunicações, nós passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL. Deputado Marquito, Vossa Excelência tem o tempo destinado ao partido. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, no tempo de partido aqui, trazer uma preocupação que ontem, inclusive, nós fizemos um debate muito importante aqui. Eu quero parabenizar o deputado Zilli pela presidência da Comissão de Assuntos Municipais e que trouxe aqui a angústia dos prefeitos, vereadores e secretários municipais em relação ao trancamento dos recursos de transferência direta aos municípios do governo do Estado, e que é uma demanda que nós que viajamos o Estado e andamos por esse Estado e visitamos os municípios, estamos sentindo a cada visita que a gente faz em cada município. Então, a Casa fez um papel fundamental. Parabenizar enormemente a comissão, presidida pelo deputado Zilli, mas mais do que isso, a decisão e a recomendação do Tribunal de Contas foi muito importante na ocasião e que retoma e que coloca a tarefa do parlamento como uma tarefa fundamental. A gente tem aí um momento de muito descrédito na política, a gente vive isso. E a gente ouve isso, mas aqui a gente vai recorrer, a gente não acredita mais em nada, não confia mais em ninguém, não dá para confiar porque faz uma promessa de campanha e depois na hora que vai fazer a gestão é uma outra conversa. Mas a gente mostrou que o Poder Legislativo pode sim ser o mediador desses conflitos e impulsionar para que as soluções sejam encontradas. Quero fazer o apelo novamente da importância de duas rodovias estaduais que hoje encontram-se paralisadas as suas obras e que elas são fundamentais para a região da Grande Florianópolis, que é a SC 108 e a SC 281. A SC 281, ela vem de São Pedro de Alcântara até Angelina, uma rodovia que estava em obras, estava a empreiteira trabalhando e se retirou por conta do trancamento do recurso. Uma SC fundamental para escoar a produção, mas mais do que isso, uma SC que tem uma relação direta com o turismo, com o meio ambiente, tem uma relação direta com a atividade de final de semana daquela região. E a SC 108, que ela é fundamental, ela faz a ligação das 281 na região de Rancho Queimado e vai até o Tijucas, vai até Brusque, uma rodovia que tem um escoamento de produção agrícola fundamental, que tem um trânsito de pessoas diariamente que ela está em estado deplorável. Caminhões têm que ser rebocados por tratores porque estão em condições deploráveis e essa obra ela é uma obra fundamental. A SC 108 e a SC 281. Obrigado. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PL. A palavra, deputado Carlos Humberto. Deputado Maurício, presidente, nobres deputados, mais uma vez eu, né? Ontem, aqui no parlamento, nós analisamos importantes vetos do senhor governador
do ano de leis ainda, do ano de 2022, da legislatura passada. E o último veto que nós analisamos aqui, que nós iríamos analisar, porque foi postergado, tratava da questão do ICMS de alguns produtos, e aquele que deu mais polêmica era a questão dos vinhos. Foi a questão mais discorrida aqui, mas isso vai além, tem as telhas, tem produtos da construção civil e tudo mais. Vários deputados se manifestaram, todos colocando os seus pontos de vista, uma discussão boa para o parlamento, quando os parlamentares, cada um no exercício da sua função, na defesa daquilo que acha importante, na defesa daquilo que é a sua bandeira, colocando o seu posicionamento. Mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso, que algo nos une ao final da discussão, que é o melhor para Santa Catarina, que é o melhor para o trabalhador do nosso estado, o melhor para o produtor, o melhor para o comerciante, o melhor para aqueles que acreditam no nosso estado de Santa Catarina, deputado Antídio, mais uma vez. E acho que nós demos um passo importante, acreditando no governo Jorginho Melo e dando a ele a possibilidade, e ele já se comprometeu com isso, e será cobrado, portanto, da criação de um projeto de lei oriundo do Poder Executivo que traga alguns benefícios para estes produtores que eu me referi aqui no início da minha fala. Nada mais justo, até porque é a vontade do catarinense, é a vontade deste parlamento. Foi inteligente o parlamento, ao final, a apostar na constitucionalidade, porque será esta constitucionalidade que trará a segurança jurídica para essa causa. Então, a discussão, ela é boa para o parlamento, ela é boa para o estado de Santa Catarina, o respeito ao posicionamento de cada parlamentar, ele tem que existir por parte do governo, por parte da base, por parte da oposição. Ganha todos nós, como ganhamos na tarde de ontem, dando a oportunidade aos catarinenses de ter benefícios ali na frente por uma lei que surta efeitos e não uma lei que será contestada judicialmente e esses efeitos que seriam benéficos acabam ficando esquecidos no tempo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Com a palavra, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, prezados deputados e prezados catarinenses, todos que nos acompanham nesta sessão, cumprimentar aqui também as senhoras e os senhores servidores do sistema prisional que estão aqui junto conosco e pedindo também para que o nosso governador possa resolver essa situação o quanto antes possível, de uma forma totalmente isonômica, e dizer de que aqui nós temos os representantes aqui da Força de Segurança, que é o nosso deputado delegado Egídio, bem como o nosso deputado Maurício Scudilac. Então, sejam bem-vindos a esta casa e nós torcemos para que tudo seja regulamentado da forma
mais democrática e dentro da lei. Eu sou um defensor do agro, todos os senhores e as senhoras têm conhecimento. Eu fui criado na roça e até hoje eu ainda continuo sendo agricultor. Eu valorizo muito o esforço no campo, não só porque isso me traz lembranças de uma vida simples e de muito trabalho, e também de uma vida feliz, mas porque eu enxergo na agricultura um grande potencial para o nosso Brasil e também para a nossa querida Santa Catarina. E os números sinalizam que eu estou certo. No ano passado, o nosso estado fechou com resultados recordes no agronegócio. O valor da produção agropecuária alcançou 61,4 bilhões, com um crescimento nominal de 13,9%, senhoras e senhores, frente ao ano anterior. As exportações do setor somaram 7,5 bilhões de dólares, 8,5% a mais do que em 2021. A agricultura respondeu ainda por 64% do total faturado por Santa Catarina no exterior. Juntos, suínos, frangos, leite e soja correspondem a 59% das vendas do agronegócio no setor. E vejam só, apesar da força do agro, a IPAGRE aponta, porém, retração nas contratações de crédito rural. Em 2022, foram assinados 127 mil contratos de financiamento agropecuário em Santa Catarina. 41% a menos do que em 2013. Este dado aponta a dificuldade enfrentada pelo setor, apesar da sua importância para a nossa economia. No Brasil, o agronegócio é um dos grandes responsáveis por colocar o país novamente na vitrine econômica mundial. A agricultura, a pecuária e a atividade industrial que estão ligadas a ela respondem hoje por metade de todas as exportações brasileiras. Eu reforço, metade das exportações do Brasil são de produtos do agronegócio. Foram 160 bilhões de dólares em 2022, num total de 330 bilhões em exportações. Nada transformou tanto a economia do Brasil nos últimos anos quanto a produção do campo. E nada faz o Brasil tão competitivo no mercado externo como o nosso agronegócio. Para ficar num exemplo só, Mato Grosso, sozinho, produz mais soja do que a Argentina inteira. Por isso, para mim, é ainda mais absurda a postura do governo federal frente ao agronegócio. Esta é uma visão de suicídio econômico. O nosso presidente Lula e os extremistas de Brasília inventaram a fantasia de que o MST é uma grande força produtiva e que vai alimentar o Brasil, com suas abóboras e o seu arroz. O MST não produz nada. É um grupo criminoso que invade propriedade privada, deve ir para a cadeia e ponto. É o que diz a nossa lei. Quem ama o Brasil valoriza a agricultura aqui existente, valoriza o agricultor que garante a comida na mesa de todos nós. A boa notícia vinda de Brasília é que a Câmara aprovou o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Foram 283 votos a favor e 155 contra.
e uma abstenção. Dos 16 deputados federais, 14 foram favoráveis ao marco temporal. O texto vai ser analisado agora no Senado e temos que continuar mobilizados, porque precisamos ter estabilidade jurídica no Brasil. Não é possível que escrituras com mais de 100 anos sejam revistas e famílias de agricultores que dependem de suas plantações para sobreviver percam as suas terras. Já falei e repito aqui nesta tribuna, não tenho nada contra os índios, eu respeito a todos os povos. Mas vejo que esse é um assunto que tem muito lobby e muita ideologia envolvida e pouca preocupação em se resolver o problema de verdade, de maneira equilibrada e legal. Meu muito obrigado a todas as senhoras e a todos os senhores. Senhor presidente, seria isso. Obrigado, deputado Antídio. O próximo horário pertence ao bloco... no tempo... Ainda no tempo do MDB, com a palavra o deputado Emerson Stein. Senhor presidente, mesa diretora, obrigado. Deputado Maurício Goulart, que preside a sessão, deputados presentes, deputados que estão na LESC, aqueles que nos assistem através da TV AL, todos que aqui estão presentes. Foi enviada uma indicação ao governo do Estado, onde sugerimos ao governador essa indicação feita essa semana passada, Secretaria de Estado da Saúde, a implantação de centro de especialização em oncologia infantil na região da Anfre. A região da Anfre, reconhecida como região metropolitana, é considerada por 11 municípios, com a média de 732 mil habitantes, quase 800 mil habitantes. A especialidade em Comento, ela está distribuída nas seguintes cidades: Florianópolis, Joinville, Blumenau e Criciúma, abarcando o tratamento de câncer infantil e juvenil pelo sistema SUS. Em pesquisa realizada em meados de 2013, isso exatos há 10 anos atrás, divulgação feita pela Secretaria de Saúde do Estado, considerava que as cidades mencionadas seriam suficientes para atender a demanda do Estado. Passados esses 10 anos, a demanda aumentou consideravelmente, bem como a população, inclusive na região da Anfre, que já sofre os impactos da falta da especialidade em questão. A maior dificuldade está relacionada ao diagnóstico precoce, bem como ao encaminhamento do paciente em tempo hábil para os centros de tratamento. Portanto, para solucionar o problema de demanda, principalmente ao tocante à região mencionada, a sugestão é a implantação de centro oncológico na região, medida que irá beneficiar o diagnóstico precoce, bem como subsidiar a demanda, inclusive a nível do Estado. Os hospitais que poderão atender a demanda com a implantação do centro, como sugestão, Hospital Pequeno Anjo, bem como o Hospital Marieta, na cidade de Itajaí. Então, a gente solicitou, através da Assembleia, esse centro de especialização, onde eu estive visitando o Hospital Pequeno Anjo e também o Instituto Biel, ali em Itajaí, que trabalha com a recuperação de pacientes infantis, onde essa demanda, na nossa região, pensem só, nós temos 800 mil habitantes e na temporada de verão passa aí de 2 milhões, 1,5 milhão de habitantes naquela região. Então pedimos ao governador para que olhe com carinho para este nicho da nossa saúde que precisa desse apoio, deputado Antídio, que tem lá em outras regiões, essa região da Anfre, que já é uma região metropolitana, que precisa desse serviço importante ali na região da Anfre, podendo ser Itajaí, nesses 2 hospitais, de repente buscar aí auxílio em Balneário Camboriú, mas é de suma importância a implantação do Centro Oncológico Infantil na nossa região da Anfre, que é o que viemos pedir nesse momento, senhor presidente, porque a gente precisa dar para as famílias catarinenses e aí distribuir, já que tem em Joinville, tem em Blumenau, tem na região do Sul, tem em Florianópolis, tem em Criciúma, que tenha também na região da Anfre, na cidade de Itajaí ou Balneário Camboriú. É isso que tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Emerson. Ainda no horário dos partidos, o próximo horário é o Bloco União, PSD, PTB, que com a concordância do líder, deputado Jair Mioto, será utilizado, então, pelo deputado Vicente Caro Preso, do PSB. Então, Vossa Excelência tem o tempo regimental do partido de 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos seguem pelos meios de comunicação da Alesc, as pessoas que estão aqui na galeria da Alesc. Eu, como médico, não podia deixar hoje de dar um pitaco, né, a respeito de mais um assunto de saúde. Hoje foi um dia importante, senhor presidente. A Carmen Zanotto, nossa secretária, deputada federal, ela esteve aqui fazendo um balanço das ações da Secretaria de Estado da Saúde e, de vez em quando, eu, como fui já secretário de Estado, a gente, às vezes, tem aqueles momentos de introspecção e pensa com a gente mesmo, né? O que fazer, deputado Sareta, para enfrentar tanta coisa ao mesmo tempo, tantas frentes de batalha que nós temos no meio da área da saúde? São cirurgias eletivas, é a dengue agora, essa encrenca, deputado Lunelli, né? São cirurgias represadas no estado inteiro, são faltas de UTI, é a saúde mental e tantas outras coisas assim que a gente tem que dar, sinceramente, os parabéns para quem assume a cadeira de ministro da Saúde, de secretário estadual de saúde e secretário municipal. Essas pessoas enfrentam o dia a dia tentando resolver a saúde das pessoas. Para eles, eu quero mandar um meu grande abraço, meu reconhecimento, né, pela força, pela vontade de ajudar. Mas hoje estou aqui para falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Ei, tem muita gente fumando ainda, Sareta. Mas Dio Santo, né? Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Dia de fazer um alerta mundial sobre as doenças e mortes que são, na realidade, evitáveis e que são relacionadas ao tabagismo. Fumar faz mal, todo mundo sabe, mas parece que muitas vezes não aprende. Em 1996, nós tínhamos aproximadamente 35% das pessoas fumavam. Hoje, é lógico, decresceu bastante esse número, 10%, mas ainda tem muita encrenca em relação ao cigarro, né? E eu poderia dizer, o malefício do cigarro é sabido para os pulmões, para as vias aéreas, enfim, para o cérebro, aparelho respiratório em geral, a saúde das gestantes e dos seus bebês. Tem muita alteração de crianças que nascem, por exemplo, e a gente não sabe de onde que vem tanto caso de autismo. Um deles, a ciência coloca como uso de drogas, uso de medicamentos, alguns medicamentos, e também o consumo de cigarro durante a gravidez. Não há benefício, portanto, em fumar, só prejuízo. O fumo causa cerca de 50 doenças diferentes e é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil, em média 23 por hora. É um risco evitável, todo mundo sabe, mas o problema é que ninguém leva muito a sério. E dados apontam que o custo do ato de fumar para a saúde pública seja de 125 milhões de reais por ano, o equivalente a 23% do que o país gastou em 2020, por exemplo, para enfrentar a pandemia da Covid. Uma comparação importante: o valor que o governo arrecada com a venda de cigarros é cerca de 10% do que ele gasta no SUS. Então, o custo de cada paciente, por exemplo, com câncer, um câncer de pulmão, um câncer de esôfago, câncer de traqueia, câncer de língua, que são doenças altamente complicadas, o enfisema pulmonar,
a bronquite crônica dada pelo cigarro geralmente são pacientes complicadíssimos. E por conhecer e por já ter trabalhado algum tempo em unidade de terapia intensiva, são pacientes complicados e que muitas vezes não resistem. Destaco que já são 36 ações legais para reduzir o tabagismo no Brasil. A ação pioneira foi a Lei 9.294 de 1996, que proibiu o fumo em ambientes fechados e restringiu a propaganda em rádio e TV. A gente sabe que quem entra num avião não pode, né? E tudo começou com essa lei, com esse debate, porque o cara fuma e o outro que não fuma também aspira o mesmo ar contaminado, né? Já as imagens fortes que embrulham o nosso estômago ao mostrar as consequências do fumo são estampadas nos maços de cigarro desde 2001. Isso foi fruto de uma medida provisória que depois se transformou em lei por iniciativa do ministro da Saúde, José Serra, que ajudei a aprovar quando eu fui deputado federal. O Brasil foi o segundo país a adotar a medida. O primeiro foi o Canadá. Desculpe. Mesmo com todas essas ações de desestímulo ao tabagismo e de acesso a tratamento pelo Sistema Único de Saúde, para se largar o vício, temos cerca de 19 milhões de fumantes. O Brasil, nos anos 60, como eu disse, 35% eram fumantes. Hoje, 10%. Mas nem tudo são flores. Caros amigos, a redução de fumantes provocou uma resposta do mercado, sempre o mercado, que passou a oferecer alternativas, entre aspas, principalmente para atrair o jovem, público jovem. Estou falando do cigarro eletrônico, que tem comercialização proibida no Brasil, mas está em tudo que é canto. Com sua aparência moderna, sabor atrativo e sem o cheiro desagradável do cigarro tradicional, ele se tornou uma moda, uma grife. Mas o cigarro eletrônico faz tão mal quanto o cigarro comum. Contém nicotina e 2.000 outras substâncias, incluindo agentes cancerígenos comprovados. E a situação se torna ainda mais grave por ele ser vendido ilegalmente, sem controle de órgãos fiscalizadores, como principalmente a Anvisa. Ou seja, não dá para saber ao certo a quantidade de nicotina que esses cigarros eletrônicos têm. Não tem um controle desse nível, né, de nicotina, ou seja, pode ser que esteja ingerindo muito mais nicotina do que aquilo colocado ali e que se pensa ter. Diante desse cenário, não devemos fechar os olhos para um problema que nos circunda, que você vê até muitas pessoas que trabalham aqui, acabam consumindo e não sabem o mal que estão fazendo para si mesmos. Nesse sentido, eu quero destacar projetos de lei que tramitam nessa casa do deputado Jair Mioto, que até me concedeu uma parte do tempo, está ali na galeria, né? E do Rodrigo Minotto também, que buscam coibir o uso de cigarro eletrônico em Santa Catarina. Parabéns aos dois deputados. Como eu já disse, o produto é proibido no Brasil, mas tem um mercado alimentado pelo contrabando e está socialmente aceito em diversos ambientes. Pesquisas indicam que 600.000 pessoas fazem uso desse dispositivo. É preciso, portanto, atacar o problema, né? Então, como médico, assim, tem algumas datas importantes e que ficaram na história do país até que se começasse a tomar atitudes. E a atitude, principalmente, que tem os médicos é fazer medicina preventiva, alertar, divulgar, convencer e, às vezes, até constranger para que as coisas funcionem.
E isso tem repercussões não apenas na saúde das pessoas, mas também no custo que isso tudo tem para o Sistema Único de Saúde. A bebida, o cigarro, droga, né? Falamos hoje tantas vezes sobre o atendimento de pessoas, né, com o atendimento psiquiátrico, psicossocial, é muito complicado. E tudo isso, ele funcionaria melhor e nós reduziríamos bastante os gastos com saúde pública se a gente pudesse divulgar cada vez mais e sair da influência nociva de tantos meios de comunicação e das potências multinacionais que impelem e que fazem, por exemplo, uma modinha, fumar cigarro eletrônico. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. O próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Com a palavra, o deputado Sareta. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, aqui presencialmente, inclusive o pessoal que está aí continua na peleia aí, né, pelos seus direitos, né, o pessoal da TEMP, na Associação dos Trabalhadores Temporários, sejam bem-vindos e continuamos aí na luta, na expectativa de uma solução positiva para as reivindicações de vocês. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar novamente hoje de repercutir aqui nesta tribuna da Assembleia Legislativa a reunião que mantivemos hoje de manhã, na verdade, além da reunião ordinária da Comissão de Saúde, também, deputado Emerson, Vossa Excelência, que participou também, da nossa audiência quadrimestral com a Secretaria da Saúde para prestação de contas do relatório quadrimestral de gestão, aonde, conforme disposição legal, nós convocamos audiência pública e aqui veio a equipe da Secretaria da Saúde para prestar contas do primeiro quadrimestre da questão da gestão fiscal, mas também para conversarmos sobre o atual momento e as prioridades do momento da saúde. Muito mais do que destacar os números do relatório quadrimestral, o que nós temos a destacar é a necessidade das ações para, de fato, nós termos uma melhor saúde para os catarinenses. Com certeza os esforços estão sendo feitos, mas vamos começar, por exemplo, pautando a questão das filas das cirurgias eletivas. Se pegarmos aí a média do que está sendo elaborado esse ano, que está sendo feito ano que vem, esse ano, comparado ao ano passado, nós percebemos que estamos mais ou menos com a mesma média. E lembrando que se a gente manter mais ou menos a mesma média, significa manter a mesma fila que estava lá em fevereiro em 100 e poucas mil pessoas, que daquelas já foram feitas, mas outras entraram na fila e nós corremos o risco de continuarmos termos uma fila grande. Por isso, os esforços devem continuar no sentido de contratualizar essas cirurgias eletivas, de colocar recursos e de nós avançarmos nesse ponto. Outra questão a ser destacada do momento, que é uma questão já histórica, que são os leitos de UTI. Historicamente, nós temos uma defasagem em Santa Catarina de leitos de UTI, e isso eu tenho dito de forma reiterada aqui, trazendo inclusive dados, números, que mostrando que nós precisamos de um aumento permanente de leitos de UTI. Quando da pandemia, houve ampliação temporária de leitos, mas gradativamente esses leitos foram desativados e nós novamente entramos aqui praticamente num colapso de leitos de UTI. Agora, nos últimos dias, houve a ação, está havendo uma ação de contratualização de novos leitos, o que dá um alívio, mas é importante que essa contratualização não seja temporária, que seja permanente,
para nós podermos ter essa estrutura que é necessária para a saúde dos catarinenses. Mas eu quero me apropriar de uma frase, deputado Maurício, do Dr. Douglas, do Ministério Público, que estava aqui hoje de manhã, e falou uma questão muito importante. Se a atenção primária não der conta, não atender de fato a população, também não adianta só ampliar leito de UTI. O que isso significa? Que lá na atenção primária, nas portas de entrada, nós temos que ter uma ação bastante voltada para a prevenção. E aí entra campanhas de prevenção e entra questões como, por exemplo, a cobertura vacinal, que é uma das mais baixas coberturas vacinais da história que nós estamos tendo. E eu não falo isso por falta de esforço de quem está na Secretaria, deputado Maurício, nem na Secretaria Municipal, Estadual e nem no Ministério. Pelo contrário, há incentivo, mas há uma baixa cobertura vacinal. A estratégia não está dando resultado, talvez pela quantia de questões que foram colocadas, às vezes até informações erradas na cabeça das pessoas. Tendo baixa cobertura vacinal, estão aí os prontos-socorros cheios, lotados, as UTIs lotadas, e nós temos já consequências gravíssimas com morte de pessoas que seriam evitáveis. Temos também a questão da dengue, está absolutamente fora do controle. O Brasil, nos últimos anos, diminuiu os agentes de endemia, diminuiu a prática da prevenção, e nós tínhamos dengue lá atrás também, mas estourou nos últimos tempos. E eu vi alguns dias atrás dizendo o seguinte: olha, mas felizmente o inverno está chegando aí, então o mosquito no inverno ele se acomoda. Não é mais verdade isso. O mosquito também vai tendo as suas resistências. É claro, diminui um pouco no inverno, mas o inverno já não resolve a questão da dengue. Tem que ter agentes de endemia que vão nas casas, que fazem prevenção, tem que ações efetivas, e não basta também só passar um fumacê no meio da rua, às vezes mais para bater uma fotografia do que efetivamente para combater o mosquito. Então, esses temas estão colocados, e é da ciência, da Secretaria da Saúde, da secretária Carme, que aqui esteve, e está fazendo um esforço muito grande na condução dos trabalhos, e precisa da nossa solidariedade, da nossa força, mas nos remete novamente à questão de que saúde também precisa de recursos. Por isso, quando da elaboração dos orçamentos, nós precisamos estar atentos, inclusive para incrementar os valores, porque sem dinheiro também não se faz uma saúde de qualidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário, Bloco Podemos, Republicano Novo, e o próximo horário pertence ao PP. Não havendo oradores inscritos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando voltaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.